O paraíso da família Shen tornou-se um necrotério em questão de instantes. Enquanto o sangue mancha o solo da cidade da Montanha de Pedra, a lealdade é posta à prova no brilho da capital imperial. Shen Xuan brilha entre nobres e poetas, mas o preço de sua ascensão é o abandono daqueles que ele jurou proteger. Entre um espelho que falha e um sistema que cobra seu preço, resta apenas uma pergunta. O que vale mais, o topo do mundo ou a vida de quem ficou para trás? O livro da reversão do destino, parte 25, capítulo 284. Shen Lanlan ainda estava pensando no futuro. No entanto, uma voz apressada interrompeu o devaneio de Shen Lanlan. Lanlan, algo terrível aconteceu. Alguém atacou a família Shen. Esta era uma jovem criada da família Shen, com traços delicados e bonitos, embora, comparada à mulher à sua frente, sua aparência parecesse comum. Os pensamentos de Shen Lanlan foram interrompidos pela voz urgente. Depois de ver quem era, ela disse, Xiaolin, não fale bobagens. A família Shen é agora a maior força em Cidade da Montanha de Pedra. Os outros nos evitam, então como alguém ousaria atacar? Embora as palavras de Shen Lanlan fossem uma repreensão, eram também uma forma de proteção. Se as figuras importantes da família Shen a ouvissem, uma punição seria inevitável. Xiaolin disse, Lanlan, não estou mentindo. Já está um caos lá fora. Muitos anciãos da família Shen foram mortos. Precisamos escapar da família Shen rapidamente. Shen Lanlan franziu a testa. Sua aptidão de cultivo era muito pobre. Mesmo com os muitos tesouros que Shen Xuan despejara nela, ela ainda não conseguirá um avanço para o reino da convergência de espírito. Ela apenas percebia vagamente algum alvoroço lá fora. No entanto, Shen Lanlan ainda não queria acreditar que alguém ousaria atacar a família Shen. Aos seus olhos, a família Shen era o paraíso. Por que você está tão agitada? O velho ancestral é um forte praticante do reino do mar espiritual. Mesmo que alguém ouse ofender minha família Shen, o velho ancestral agirá. Assim que Shen Lanlan terminou de falar, o velho ancestral do reino do mar espiritual da família Shen de fato agiu. Um rugido furioso ecoou por toda a família Shen. Quanta audácia! Como ousam atacar minha família Shen? O velho ancestral do reino do mar espiritual da família Shen era, sem dúvida, o praticante mais forte após a partida de Shen Xuan de Cidade da Montanha de Pedra. No entanto, em um instante, enquanto os dois fortes praticantes se chocavam, a terra tremeu e as montanhas balançaram. Imediatamente depois, uma figura foi disparada como uma bala de canhão, atravessando diretamente muitos edifícios da família Shen. Shen Lanlan viu claramente. A figura voadora não era outra senão o velho ancestral da família Shen. O velho ancestral da família Shen, o praticante mais forte de Cidade da Montanha de Pedra, foi derrotado em um instante. A mente de Shen Lanlan ficou em branco. As pessoas da família Shen sentiram como se o céu tivesse caído. Dong Junxing mantinha o princípio de cortar o mal pela raiz firmemente em mente. Com a formação organizada por Su Shen, a retirada da família Shen foi cortada. Dong Junxing era como um tigre entrando em um rebanho de ovelhas, massacrando indiscriminadamente. O velho ancestral da família Shen era, no máximo, o mestre do primeiro nível do reino do mar espiritual. Embora Dong Junxing também estivesse no primeiro nível do mar espiritual, a técnica de cultivo e a habilidade marcial que praticavam não estavam de forma alguma no mesmo nível. O velho ancestral da família Shen não conseguiu resistir a um único movimento de Dong Junxing. Dong Junxing não deixou ninguém vivo. Toda a família Shen foi massacrada por ele. Justo quando Dong Junxing estava prestes a partir, a voz de Su Shen ecoou na mente de Dong Junxing. Meu discípulo tolo, ainda existem 2 peixes que escaparam da rede na família Shen. Ao ouvir a dica de Su Shen, Dong Junxing imediatamente retirou o pé que havia colocado para fora da família Shen. Ainda havia 2 sobreviventes. Shen Lanlan estava tremendo neste momento. Todos na família Shen haviam morrido. Apenas ela e Xiaolin ainda estavam vivas. Tudo isso se devia a um tesouro que Shen Shua lhe dera antes de partir. Era um espelho, e dentro do espelho havia uma formação. Shen Lanlan ainda se lembrava das instruções de Shen Shua antes de partir. Xiao Lanlan, se você encontrar perigo, deve ativar imediatamente a formação no espelho. Ela pode protegê-la de ser descoberta. Xiao Lanlan, não se preocupe. Assim que a formação for ativada, eu sentirei imediatamente e com certeza voltarei para o seu lado antes que a energia da formação acabe. Felizmente, o assassino que aniquilara a família Shen não descobrira seus rastros. Justo quando Shen Lanlan soltou um suspiro de alívio, ao longe, os passos que estavam desaparecendo gradualmente soaram novamente. Desta vez, os passos estavam ficando mais próximos. Aquela pessoa havia retornado. Shen Xuan, após inúmeras dificuldades, finalmente chegou à capital imperial da dinastia Vento e Nuvem com a princesa Yu Menjian. Embora a princesa Yu Menjian estivesse um pouco cautelosa com Shen Xuan, ele, afinal de contas, salvara a vida dela, e a favorabilidade dela permanecia alta em 60. Shen Xuan tornou-se famoso na capital imperial ao salvar a princesa Yu Menjian, a filha imperial mais favorecida, e incontáveis oficiais de alto escalão e nobres competiam para visitá-lo. Shen Xuan, confiando no sistema, rapidamente ganhou renome na capital imperial, tornando-se um prodígio um tanto famoso. Recentemente, ele até assombrara a capital imperial com alguns poemas antigos que vira em sua vida anterior como um cavalariço, ganhando a admiração de Tang Van, a filha de um grande estudioso contemporâneo. Tang Van, renomada por sua beleza em toda a capital, era uma das 4 grandes beldades da dinastia Vento e Nuvem. Sua aparência não menos deslumbrante que a da princesa Yu Menjian. Por uma mulher tão intelectual e gentil, Shen Xuan novamente se apaixonara à primeira vista. Shen Xuan olhou para o convite enviado por Tang Van, com um sorriso triunfante no rosto. Ele recitara casualmente alguns versos de poesia. Isso de fato fizera a favorabilidade de Tang Van em relação a ele subir para 80. Uma favorabilidade de 80 já era suficiente para estabelecer um relacionamento romântico. Ele precisava apenas mostrar outra habilidade todos os dias para conquistar facilmente Tang Van, não apenas ganhando uma mulher bonita, mas também recebendo o apoio da influência do clã Tang. Shen Xuan ainda estava sorrindo bobamente. Mas muito rapidamente, seu sorriso congelou gradualmente.
Jin, o artefato mágico de uso único do anfitrião, espelho de rastreamento de sombra fantasma, foi utilizado. O espelho de rastreamento de sombra fantasma era o tesouro que ele deixará para Shenlanlan. Se Shenlanlan o usará, significava que a situação atual dela era muito crítica, ela encontrara uma crise de vida ou morte. E talvez todos na família Shen inteira já tivessem morrido. Contagem regressiva do espelho de rastreamento de sombra fantasma. 6 dias 23 horas 59 minutos 59 segundos. Shen Xuan olhou para o aviso do sistema. Ele desejava poder voltar diretamente para a cidade da Montanha de Pedra. Ele se levantou, sua visão periférica captando o convite sobre a mesa. Tão Vão o convidará para participar da competição de poesia das 4 nações. Anfitrião, se você vencer o primeiro lugar na competição de poesia das 4 nações, receberá corpo espiritual aleatório 1, aumento de cultivo em 3 níveis. Técnica de cultivo, habilidade marcial de grau venerável aleatória 1. Se você desistir da competição de poesia das 4 nações, favorabilidade de Tão Van menos 80. Shen Xuan olhou para as recompensas e avisos do sistema. Ele pegou o convite sobre a mesa novamente. Favorabilidade de Tão Van menos 80. Ele não podia arcar com tal preço. Lanlan. Shen Xuan apertou o convite de Tão Van com força. Em seu coração, ele tomou sua decisão. Shenlanlan percebeu. Aquela figura estava ficando cada vez mais próxima dela. A cada minuto, a cada segundo, os corações de Shenlanlan e Xiaolin estavam na garganta. De repente a terra tremeu. Na mente de Shenlanlan, o que surgiu de repente não foi o medo da morte. Em vez disso, foi a cena de quando Shen Xuan lhe entregou o artefato mágico pela última vez e depois partiu sem qualquer relutância com aquela mulher da cidade imperial. Naquele momento, Shenlanlan sentiu-se muito triste. Ela sentia-se como se fosse uma boneca abandonada, rejeitada por Shen Xuan e considerada um fardo. Se o jovem mestre estivesse aqui, ele com certeza não rejeitaria Lanlan como um fardo. Shenlanlan sorriu, como se estivesse aliviada. Como uma papoula florescendo. Talvez para ela este fosse o melhor destino. Capítulo 285. Dinastia Nuvem de Vento. Capital Imperial. Shen Xuan foi convidado para participar de um sarau de poesia, um evento raro realizado apenas uma vez a cada 10 anos. Jin. Um aviso do sistema ressoou na mente de Shen Xuan. Seu coração subitamente se apertou. A favorabilidade de Shenlanlan em relação ao anfitrião, menos 100. A favorabilidade de Shenlanlan em relação ao anfitrião retornou a 0, rompendo o relacionamento de confidente, acionando uma penalidade. O cultivo do anfitrião diminui 2 reinos. Cultivo atual. 6º reino do mar espiritual. Shenlanlan morreu. Navegando no rio, fogos de artifício enchiam o céu. À frente de Shen Xuan estava sentada uma mulher gentil, que observava como Shen Xuan, que parecia perfeitamente bem, de repente parecia perder os sentidos. Então seu rosto ficou pálido e ele cuspiu um bocado de sangue fresco antes de desmaiar. Isso deixou Tão Van perturbada. Ela já havia se preparado, mas não esperava que Shen Xuan perdesse a consciência de forma tão repentina. Ela não teve escolha a não ser levar Shen Xuan para a margem. O dia seguinte. Shen Xuan acordou. Ele descobriu que seu cultivo havia caído 2 reinos inteiros e a favorabilidade de Shenlanlan por ele havia retornado a 0. Shenlanlan, você realmente me traiu. Shen Xuan estava furioso. Shenlanlan foi a primeira mulher cuja favorabilidade por ele atingiu o nível máximo, e também a única. O desaparecimento dessa favorabilidade fez com que Shen Xuan sofresse uma penalidade severa, com seu cultivo caindo 2 reinos completos. O último traço de culpa de Shen Xuan desapareceu com isso. Ele começou a nutrir ressentimento contra Shenlanlan. Cidade da Montanha de Pedra. A família Shen esteve silenciosa por vários dias, até que em uma manhã, alguém notou algo errado e invadiu o complexo da família Shen. Encontraram cadáveres espalhados por toda parte. Os corpos já haviam apodrecido e cheiravam mal. Havia um silêncio absoluto. Depois do silêncio veio o choque que reverberou pela cidade da Montanha de Pedra. Isso enviou calafrios pela espinha de todos. Toda a família Shen, de cima a baixo, havia sido silenciosamente aniquilada. Até o antigo ancestral da família Shen havia morrido. Quem no mundo seria poderoso o suficiente para fazer isso? No entanto, com a queda da família Shen, nenhum incidente de grande escala ocorreu na cidade da Montanha de Pedra. As grandes montanhas que pesavam sobre eles desmoronaram uma após a outra. Correntes subjacentes surgiram dentro da cidade da Montanha de Pedra. Logo, novas famílias aristocráticas emergiram, substituindo a posição da família Shen. Don Junxing não estava interessado no que acontecia na cidade da Montanha de Pedra. Depois de aniquilar a família Shen, ele foi para uma montanha desolada. Havia 99 tabuletas de pedra lá, que ele mesmo esculpiu para homenagear os 99 membros da família Dongfan. Don Junxing estava ajoelhado ali há 3 dias. Su Shen não perturbou Don Junxing. Esta era uma das coisas que Don Junxing precisava vivenciar. Durante esses 3 dias, mudanças ocorreram gradualmente no corpo de Don Junxing. Forças misteriosas estavam limpando seu corpo, melhorando sua aptidão e capacidade de compreensão. Talvez este jovem possa quebrar as correntes do método Nirvana. Su Shen estava com certa expectativa. A melhoria de aptidão do método Nirvana imortal tinha um limite, mas Don Junxing possuía a pérola do destino. Então talvez ele tivesse a chance de quebrar o limite do método Nirvana imortal, para ir um passo além e se tornar uma semente de imortal verdadeiro. Don Junxing não tinha consciência dos pensamentos de Su Shen. Como uma flor dourada, uma folha gradualmente se condensou acima da cabeça de Don Junxing. Padrões rúnicos dourados no corpo de Don Junxing complementavam a flor dourada. Um fluxo de ki poderoso e visível formou-se ao redor de Don Junxing. Este era o sinal de um corpo espiritual. Após aniquilar a família Shen, a energia da pérola do destino aumentou dezenas de vezes. E essa energia dezenas de vezes maior melhorou a aptidão e a capacidade de compreensão de Don Junxing. À medida que a luz diminuía gradualmente, Don Junxing levantou-se lentamente. Ele curvou-se à distância em direção à frente.
Ele estava indo para um céu mais amplo, não mais confinado à cidade da Montanha de Pedra. Ele ainda tinha um último inimigo. Mestre. Don Junxing subitamente chamou baixinho. Uma resposta veio de dentro da Pérola do Destino. Seu mestre está aqui. Os lábios de Don Junxing curvaram-se em um leve sorriso. Ele puxou a espada de tinta cravada ao seu lado e caminhou resolutamente em direção à distância, rumo ao nascer do sol. Sua silhueta alongava-se cada vez mais. Neste caminho, ele não estava sozinho. Shen Xuan descobriu que desde que Shen Lanlan morreu, sua sorte parecia estar muito ruim. No dia seguinte, ele encontrou um desafio. Se fosse antes, ele poderia ter suprimido facilmente aquele jovem gênio. Mas porque a favorabilidade de Shen Lanlan diminuiu, seu cultivo caiu 2 reinos menores e ele ficou gravemente ferido. Ele foi, na verdade, derrotado em público, por causa de seu fracasso. Quase toda a favorabilidade das mulheres por ele diminuiu pela metade, incluindo Tong Van, que admirava seu talento, e a princesa imperial Yu Menjian, a quem ele havia perseguido arduamente. Que admiração pelo talento, que não se importar com sua origem e cultivo. Tudo bobagem. Shen Xuan zombou interiormente. Ele começou a ver as faces reais daquelas mulheres. No entanto, por causa da missão do sistema, Shen Xuan não teve escolha senão continuar a bajulá-las, mas desta vez, seu coração carecia do entusiasmo anterior e gradualmente esfriou. Seu cultivo melhorou muito rápido, já tendo rompido para o reino da alma espiritual, e ele era saudado como um dos 10 maiores prodígios da dinastia Nuvem de Vento. Shen Xuan ainda não estava satisfeito. Somente a força poderosa era o verdadeiro sentido. Desde que derrotou o gênio classificado em 5º lugar entre a geração jovem da dinastia Nuvem de Vento, sua fama espalhou-se pelo mundo. A favorabilidade de Tong Van e da princesa Yu Menjian por ele não apenas voltou a subir, mas até superou o que era antes. Jin. Na mente de Shen Xuan, a voz do sistema soou no momento exato. Shen Xuan ficou radiante. As ruínas do clã fantasma abriram. As ruínas do clã fantasma eram relíquias deixadas quando o clã fantasma invadiu o vasto continente. Elas continham poderosos do clã fantasma que foram mortos por poderosos da raça humana e após dezenas de milhares de anos, transformaram-se gradualmente em um lugar cheio de oportunidades. Para Shen Xuan, era também a segunda recompensa mais generosa de uma missão do sistema, recompensando com 3 reinos inteiros de cultivo. Shen Xuan não podia perder isso. O título de prodígio número 1 da dinastia Nuvem de Vento deve mudar de mãos. Shen Xuan estava confiante. Com a existência do sistema, ele eventualmente superaria todos. Desde que Don Junxing deixou a cidade da Montanha de Pedra, ele vinha caminhando no limite entre a vida e a morte. Embora sua aptidão fosse agora vastamente diferente de antes, ele não era arrogante. Su Shen sentia que havia testemunhado inúmeros prodígios, ele até viu e até matou. Um prodígio inigualável que diziam ter passado pela 10ª tribulação imperial e era classificado como aptidão de nível 10. No entanto, Su Shen acreditava que Don Junxing não seria mais fraco do que eles, e poderia até ser mais forte. A Pérola do Destino quebrou o limite superior do método Nirvana imortal. Quão aterrorizante isso seria? Talvez não parasse na aptidão de nível 10. A aptidão não representava tudo, mas o coração do Dao de Don Junxing estava gradualmente se firmando. Essa mudança, como seu antigo ancestral, Su Shen, que o viu crescer, era quem estava mais familiarizado com ela. No entanto, discípulo, seu mestre ainda tem um método. Esse é um experimento que seu mestre ainda não completou. Talvez, no futuro, você embarque em um Dao sem precedentes de tão poderoso, superando a todos e entrando no reino do imortal verdadeiro. Talvez, você seja aniquilado entre as massas por causa disso. Você está disposto a aprender? Capítulo 286. Su Shen flutuou para fora da Pérola do Destino. Don Junxing perguntou curioso, mestre, o que é um imortal verdadeiro de rank imortal? Su Shen. Ele não teve escolha senão continuar explicando o reino de cultivo para Don Junxing. Essa encenação estava realmente carecendo de presença. Su Shen explicou todos os reinos de cultivo para Don Junxing, do reino da iluminação espiritual ao reino imperador, onde se é invencível em todo o universo. Don Junxing ponderou por um momento e continuou a perguntar, então mestre, qual é exatamente o reino de um imortal verdadeiro de rank imortal? Su Shen olhou para Don Junxing, cuja curiosidade transbordava, e disse calmamente, um imortal verdadeiro, esse é um reino que transcende até mesmo o imperador. Além do conceito de tempo de vida, eles devem ser eternamente imortais, capazes de destruir miríades de mundos com um movimento de mão e criar miríades de mundos com um único pensamento. Na verdade, Su Shen nunca tinha visto um poderoso de rank imortal verdadeiro. No entanto, Su Shen refletiu que não deveria ser difícil para um imortal verdadeiro alcançar isso. Um olhar de desejo apareceu nos olhos de Don Junxing. Embora ainda fosse ingênuo, ele sabia. Aquilo devia ser uma existência extraordinária. Mestre, então você é um imperador? Os olhos de Don Junxing brilharam subitamente. Um imperador, esse era o penúltimo reino de cultivo. Ele estava atualmente apenas no reino do mar espiritual. Do reino do mar espiritual ao reino imperador, ainda havia 8 reinos principais entre eles. Su Shen lentamente colocou as mãos atrás das costas, ergueu a cabeça e disse com uma expressão calma, seu mestre é apenas um imperador comum. Os olhos de Don Junxing se arregalaram, brilhando intensamente. Mesmo o imperador mais comum ainda era um imperador. No entanto, Don Junxing não sabia o que Su Shen queria dizer com comum. O discípulo está disposto a aprender. Por favor, mestre, ensine ao discípulo o método inigualável. Don Junxing assentiu repetidamente. Este era um caminho com a oportunidade de rompimento para o reino do imortal verdadeiro. Su Shen disse, seu mestre ainda não alcançou o fim deste grande Dao. A dificuldade de cultivá-lo pode ser milhares ou dezenas de milhares de vezes maior do que outros métodos. Pode ser o mais forte ou o mais fraco. Você se decidiu a cultivá-lo? Don Junxing respondeu, já que o mestre diz que este é um caminho que pode levar a um imortal verdadeiro de rank imortal, então este caminho é o Dao mais forte.
Já que é o Dao mais forte, o discípulo deve aprender o mais forte. O tom de Don Zhongxing era firme. Su Shen ficou satisfeito. O Dao de que ele falava era naturalmente o Dao das 10.000 leis que ele percorreu, integrando as miríades de Daos do céu e da terra, condensando o corpo imortal das 10.000 leis, onde um único Dao representa as miríades de Daos. Se tivesse sucesso, ele poderia transcender as correntes de ranking imortal do mar do universo vazio. No entanto, este caminho era difícil demais. Mesmo com seu talento na vida anterior, ele ainda falhou. Ele estava disposto a confiar este caminho a Don Zhongxing para continuar. Ele também tinha a ideia de tentar por si mesmo. Queria ver se Don Zhongxing, com as melhorias da Pérola do Destino e do método Nirvana imortal, poderia continuar no Dao das 10.000 leis e forjar este caminho sem precedentes. Ele deu a Don Zhongxing o poder de decisão e também explicou as desvantagens. Don Zhongxing ainda escolheu resolutamente o Dao das 10.000 leis. Este caminho mais difícil. Don Zhongxing ainda não sabia o que aconteceria com ele. Quando Su Shen começou a lhe ensinar o Dao das 10.000 leis que percorreu, Don Zhongxing ficou cada vez mais alarmado conforme ouvia. Com sua capacidade de compreensão, ele conseguia entender apenas uma parte insignificante da ponta do iceberg. Ainda assim, Don Zhongxing ficou chocado. Uma pessoa completar todos os Daos, isso é realmente algo que o poder humano pode alcançar? Embora Don Zhongxing não tivesse um cultivo alto, mas ele também sabia que a energia humana era limitada, e percorrer um único Dao era extremamente difícil, quanto mais chegar ao fim de todos os Daos. Isso era realmente espantoso demais. Não admira que o mestre tenha dito que este Dao era ou mais forte ou mais fraco. O quê? Está com medo? Su Shen disse com um sorriso. Se estiver com medo, seu mestre ainda tem outros métodos inigualáveis. Você pode escolher um para cultivar. Don Zhongxing recusou. O discípulo está apenas lamentando que tipo de talento o mestre deve possuir para ter forjado um Dao tão inigualável. Se os Daos restantes forem completados, que tipo de esplendor será? Su Shen olhou para Don Zhongxing, que tentava resistir, e riu. Por 6 meses seguidos, Don Zhongxing esteve cultivando o Dao das 10.000 leis de Su Shen. Quanto mais ele cultivava, mais Don Zhongxing descobria os aspectos aterrorizantes de seu mestre. Ainda estou longe do mestre. Gostaria de saber quantas vezes mais preciso passar pelo Nirvana para alcançar a aptidão de um imperador? Don Zhongxing pensou consigo mesmo. Justo quando estava prestes a continuar treinando e cultivando, a voz de Su Shen ecoou subitamente na mente de Don Zhongxing. Discípulo, seu mestre descobriu uma nova masmorra. Don Zhongxing abriu os olhos. Don Zhongxing sabia que a masmorra de que Su Shen falava era um lugar onde existia oportunidade. Nos últimos 6 meses, seu cultivo do Dao das 10.000 leis e seu rompimento para o 5º estágio do reino do mar espiritual foram todos devidos à orientação de Su Shen como um radar humano, permitindo-lhe obter muitas oportunidades. Embora essas oportunidades muitas vezes viessem acompanhadas de crises de vida ou morte, Don Zhongxing encheu-se de empolgação. Mestre, onde é a masmorra desta vez? Su Shen guiou Don Zhongxing em uma direção. Esta masmorra é muito interessante. A voz de Su Shen veio, continuando. Bom discípulo, desta vez seu mestre não intervirá. Tudo dependerá de você. Don Zhongxing. Mestre. Don Zhongxing sentiu que essa mudança foi repentina demais. Ele ainda era apenas um novato aventurando-se no mundo marcial. Infelizmente não houve resposta de dentro da Pérola do Destino. Don Zhongxing deu um sorriso irônico. Seu mestre estava determinado a fazê-lo passar por uma prova solo. Su Shen bloqueou diretamente a Pérola do Destino. Ele havia descoberto uma aura interessante. Shen Xuan, o culpado que aniquilou todo o clã de Don Zhongxing, era suspeito de ser uma pessoa de grande sorte. Na verdade, este era um transmigrado que havia passado por uma possessão. Shen Xuan era a melhor pedra de amolar para Don Zhongxing. Su Shen não pretendia dar nenhuma ajuda a Don Zhongxing. Ele precisava que Don Zhongxing enfrentasse essa pessoa de grande sorte sozinho. Com a existência da Pérola do Destino, Don Zhongxing estava destinado a interagir frequentemente com pessoas de grande sorte. Enfrentando uma pessoa de grande sorte assim, se alguém se tornasse descuidado, perderia tudo. A direção para a qual Don Zhongxing seguia era precisamente onde as ruínas do clã Fantasma estavam localizadas. Neste momento, dentro das ruínas do clã Fantasma, os prodígios da dinastia Nuvem de Vento haviam se reunido, e também havia poderosos da dinastia Nuvem de Vento estacionados lá. Eles estavam todos lá pelas oportunidades dentro das ruínas do clã Fantasma. Mesmo após milhares de anos, a dinastia Nuvem de Vento havia explorado menos de 1/10 das ruínas do clã Fantasma. Os tesouros ali eram extraordinários, e poderia haver até legados acima do reino da conexão profunda aparecendo. As ruínas do clã Fantasma abriram. Uma figura entrou furtivamente. Sua aparência era comum, seu comportamento era comum, tão comum que era facilmente ignorado. Don Zhongxing notou uma figura familiar. Aquela figura havia aparecido inúmeras vezes quando ele fechava os olhos. Shen Xuan. Nos olhos de Don Zhongxing, havia um ódio avassalador que não podia mais ser suprimido. Capítulo 287. Shen Xuan sentiu um calafrio na espinha. Parecia que alguém o estava vigiando. Deve ser uma ilusão, certo? Shen Xuan olhou para baixo, vendo apenas formigas comuns. Ele não se importava com formigas. Que intuição aguçada. Don Zhongxing suprimiu sua intenção assassina. Ele desejava poder simplesmente matar Shen Xuan agora mesmo, mas não fez nenhum movimento, pois ainda não era páreo para ele. Quando as ruínas do clã Fantasma abriram, Don Zhongxing também seguiu o grupo principal para dentro delas. Caçar monstros, adquirir recursos, subir de nível e aumentar o poder de combate. Esses eram os objetivos atuais de Don Zhongxing. Don Zhongxing teve boa sorte, aderindo ao princípio de pegar o que encontrava e cobrar taxas de proteção se não encontrasse. Ele rapidamente acumulou uma grande quantidade de recursos de cultivo. Don Zhongxing encontrou um canto escondido e começou a refinar todos esses recursos. Por outro lado, a sorte de Shen Xuan não era tão boa. Ele havia ofendido muitos herdeiros de clãs importantes.
Primeiro, encontrou alguém procurando encrenca. Shen Xuan o matou. O encrenqueiro tinha uma força por trás dele, então Shen Xuan continuou a eliminar essa força, o que atraiu o gênio classificado em terceiro lugar da dinastia Vento e Nuvem. Os dois travaram uma grande batalha, e Shen Xuan continuou a eliminá-lo. Shen Xuan, o terceiro príncipe não vai te perdoar. Shen Xuan ouviu suas palavras de morte e franziu a testa. O terceiro príncipe, irmão imperial da princesa Yumenjian. Esse assunto era um pouco problemático. Jin, isso não parecia mais problemático. Shen Xuan pensou consigo mesmo que o terceiro príncipe da dinastia Vento e Nuvem parecia gostar de Tang Van, ele era um de seus rivais amorosos. Ofender Shen Xuan já significava buscar a morte. Dentro das ruínas do clã fantasma, Dong Junxing finalmente digeriu os recursos de cultivo que havia adquirido na caçada. Seu cultivo atingiu o 6º nível do reino do mar espiritual. Mas mesmo agora, ele ainda não era um oponente para um especialista do reino da alma espiritual. Sem mencionar que Shen Xuan não era um reino da alma espiritual comum. Dong Junxing não tinha pressa em agir. Ele aprendeu a suportar. Continuou a buscar recursos, cobrar taxas de proteção, caçar monstros para subir de nível e aumentar o poder de combate, e secretamente procurar oportunidades. O trabalho duro compensa. Dentro das ruínas do clã fantasma, um poderoso especialista do clã fantasma havia morrido, e seu cadáver na verdade se transformou em uma montanha de tesouros contínua, contendo itens preciosos e até o legado deixado pelo clã fantasma no passado. A emergência do legado do especialista do clã fantasma atraiu um grande número de prodígios. Dong Junxing naturalmente não perderia isso. Shen Xuan também não perderia. Dong Junxing viu Shen Xuan novamente. Desta vez, Dong Junxing se escondeu muito bem e não deixou Shen Xuan descobrir nada de errado. Ao redor deles, batalhas eclodiram uma após a outra. Shen Xuan matou poderosamente muitos inimigos. Dong Junxing continuou a suportar. Shen Xuan descobriu que mais uma vez havia se apaixonado à primeira vista. Entre a multidão havia uma mulher de branco, como uma donzela mística dos 9 céus, imaculada pelo pó. Em termos de aparência, esta foi a primeira vez que Shen Xuan encontrou tamanha beleza. A mulher de branco entrou nas profundezas do clã fantasma. Shen Xuan também a seguiu de perto. Nenhum dos dois percebeu que atrás deles havia uma figura comum também o seguindo de perto. Dentro da Pérola do Destino, embora Su Shen pretendesse deixar Dong Junxing enfrentar o Filho da Sorte pela primeira vez e passar por um teste solo, ele ainda monitorava de perto o que acontecia lá fora. Su Shen descobriu que Dong Junxing era muito cauteloso, não entrando em conflito com Shen Xuan imediatamente, mas sim se desenvolvendo em segredo, procurando uma oportunidade para virar o jogo. Isso deixou Su Shen muito satisfeito. Dong Junxing rompia reinos continuamente enquanto seguia logo atrás de Shen Xuan. Ele descobriu que Shen Xuan na verdade nutria mais intenções em relação àquela mulher de branco. Quem está aí? Shen Xuan gritou baixo para os arredores. Shen Xuan seguia de perto a mulher de branco. Ela parecia estar procurando por algo. No momento em que a mulher de branco encontrou uma sala secreta, ela acionou um mecanismo oculto dentro do local. Uma marca fantasma demoníaca apareceu no corpo dela, e a mulher de branco lutava para resistir. Shen Xuan sentiu que era uma boa pessoa e deveria ajudar os outros. Justo quando Shen Xuan estava prestes a fazer seu movimento, ele ficou assustado ao descobrir que uma aura estranha havia aparecido atrás dele. A aparição da aura estranha interrompeu o plano de Shen Xuan e até fez com que a mulher de branco, que estava inconsciente, recuperasse a consciência, atingindo Shen Xuan diretamente com uma palma. Aquele era, na verdade, um especialista do reino da conexão profunda. Shen Xuan voou como uma pipa com a corda quebrada. Infelizmente, aquela mulher de branco só teve poder para uma palma, ferindo gravemente Shen Xuan, mas não o matando. Dong Junxing emergiu das sombras. Ele olhou para aquela figura comum. A intenção assassina de Shen Xuan era arrepiante. Foi esse sujeito que arruinou sua boa ação. Shen Xuan. Quando inimigos se encontram, os olhos ficam vermelhos. Dong Junxing decidiu agir, aproveitando que Shen Xuan estava gravemente ferido para tirar sua vida diretamente e vingar os 99 parentes da família Dongfan. Shen Xuan não esperava que um especialista comum do reino do mar espiritual ousasse atacá-lo. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 288. Quando Dong Junxing viu Shen Xuan gravemente ferido, soube que esta seria uma oportunidade única na vida. Ele atacou decisivamente. Shen Xuan rugiu de raiva. Sua boa sorte fora interrompida e ele estava seriamente ferido. Ele desejava poder despedaçar Dong Junxing em 1000 pedaços. Mas quando estava prestes a usar seu cultivo do reino da alma espiritual para explodir Dong Junxing até a morte, Shen Xuan sentiu subitamente uma dor aguda por todo o corpo. Embora não tivesse sido morto pelo golpe daquela mulher, ele ficou com ferimentos sem precedentes, e a dor intensa fez Shen Xuan ranger os dentes, não ousando mobilizar muito que de origem para atacar Dong Junxing. Dong Junxing foi enviado voando pelo golpe de Shen Xuan, mas em vez de ficar alarmado, ele ficou deleitado. Embora tenha sido enviado voando, ele sofreu apenas um pequeno ferimento superficial. Shen Xuan não conseguia utilizar plenamente seu cultivo do reino da alma espiritual. Dong Junxing desembainhou sua espada de tinta, e a imagem fantasmagórica de uma fera estranha apareceu na lâmina. Ele desferiu um golpe, e uma marca de espada, brilhando com chamas negras, condensou-se no ar. Escritura do submundo imortal. Dong Junxing compreendia apenas uma fração mínima de seu conhecimento superficial, mas isso lhe concedia força para lutar acima de seu reino. Shen Xuan viu que seu golpe falhou em matar Dong Junxing, e que o rapaz, em vez de fugir, ousava continuar atacando-o. Isso enfureceu Shen Xuan. Se ele estivesse em seu pico, aquele golpe teria matado o sujeito. Uma forma nascente de montanhas e rios apareceu na palma de Shen Xuan. Esta era uma recompensa do sistema, o selo da montanha e do rio, uma habilidade divina de nível venerável. Ele golpeou, e o chão tremeu como se o grande poder das montanhas e rios do mundo avançasse, esmagando Dong Junxing. Dong Junxing foi enviado voando para trás novamente.
Shen Shuan olhou para sua palma. Havia uma marca de espada negra, emitindo uma intensa sensação de queimação que fez o rosto de Shen Shuan mudar de cor. Esse sujeito conseguia realmente feri-lo. Dong Junxing foi lançado longe, cuspindo grandes goles de sangue. Seus olhos ficaram mais brilhantes e ele não mostrou medo. Em vez disso, continuou a atacar, desembainhando sua espada repetidamente, mesmo estando gravemente ferido. Shen Shuan sentiu que cada um de seus ataques se tornava cada vez mais difícil, mas Dong Junxing ainda não morria, como uma barata impossível de matar. Não posso deixar isso continuar. O rosto de Shen Shuan estava sombrio. Dong Junxing rompeu suas defesas, apontando sua espada diretamente para Shen Shuan. Uma luz branca brilhou e Shen Shuan desapareceu subitamente de vista. Dong Junxing olhou na direção onde Shen Shuan desapareceu, com um toque de relutância nos olhos. Apenas um pouco, apenas aquele pouquinho, e ele teria sido capaz de matar Shen Shuan e vingar a família Dongfan. Mas Shen Shuan ainda escapou. Dong Junxing não conseguia mais aguentar. Seu corpo amoleceu e, apoiando-se em sua espada de tinta danificada, ele desabou diretamente. Dentro da Pérola do Destino, Su Shen observava Dong Junxing, que estava exausto ao ponto do colapso. Su Shen não ficou surpreso por Dong Junxing não ter matado Shen Shuan. No último momento, Shen Shuan foi teletransportado por um poder misterioso. Então a Aliança dos Transcendentes. Aquela aura de agora fez Su Shen entender a identidade de Shen Shuan. Em sua vida anterior, ele lidou bastante com a Aliança dos Transcendentes, então estava muito familiarizado com aquele poder misterioso. O sistema. Shen Shuan tinha um sistema. A Aliança dos Transcendentes era realmente uma organização problemática. Justo quando Su Shen estava prestes a enviar Dong Junxing para longe, ele viu uma figura graciosa se aproximando lentamente do rapaz. Su Shen abandonou a ideia de sair para levá-lo. Este pequeno rapaz tem uma sorte com as mulheres. Como mestre qualificado, ele naturalmente não arruinaria a boa sorte de Dong Junxing. Shen Shuan usou o talismã de deslocamento do céu e da terra dado pelo sistema para deixar as ruínas do clã fantasma. Quando Shen Shuan pensou na mulher cuja beleza atingia 99, seu coração estremeceu, uma dor mais severa que seus ferimentos físicos. Isso também o fez odiar Dong Junxing ainda mais. Se não fosse por Dong Junxing, ele já teria entrado no lugar. Ele não conhecia a verdadeira identidade de Dong Junxing, mas estava determinado a matar o sujeito que arruinou sua boa sorte. No entanto, Shen Shuan ficou curioso porque o sistema não emitiu uma missão para matar o sujeito que arruinou sua sorte, mesmo tendo sofrido uma perda tão grande desta vez. Shen Shuan estava curioso, mas não se deteve nisso. Ele ainda precisava se curar. O preço pago desta vez foi simplesmente alto demais. Especialista da conexão profunda. Shen Shuan tinha certeza de que logo romperia para o reino da conexão profunda. Dong Junxing não sabia por quanto tempo esteve inconsciente. Ele parecia ter tido um sonho de primavera. No sonho, havia uma mulher de beleza inigualável. Vestida de branco, com suas vestes flutuando, ela era como um deus celestial descendo dos 9 céus, sagrada e digna. A mulher parecia de alguma forma familiar. Dong Junxing acordou. Ele descobriu que havia um anel de armazenamento ao seu lado. Não havia vestígios no anel, como se não tivesse dono. O que encontrou seus olhos foi também um toque de carmesim. Como Dong Junxing não entenderia o que aconteceu. Aquilo não foi um sonho. Mestre, você ainda está aí? Dong Junxing chamou e uma pérola flutuou de não muito longe. A figura de Su Shen emergiu lentamente da pérola, e ele disse a Dong Junxing, irritado, é de manhã cedo, você não vai deixar seu mestre dormir? Dong Junxing ficou sem palavras. Ele lembrava que seu mestre, em sua vida anterior, parecia ser um especialista de nível grande imperador. Um especialista deste nível ainda precisava dormir? Vendo que Su Shen não havia desaparecido, Dong Junxing finalmente deu um suspiro de alívio. Ele olhou ao redor e disse fracamente, mestre, poderia ser. Su Shen, com olhos sonolentos, bocejou e afirmou, isso mesmo, é exatamente como você imagina. Ele ergueu a mão, pegou o anel de armazenamento ao lado de Dong Junxing e depois virou a cabeça, jogando o anel casualmente para o rapaz com um ar despreocupado. Dong Junxing agarrou o anel com firmeza. Ele tinha uma sensação tão estranha. Su Shen disse com um olhar brincalhão, seu pequeno patife, você tem muita sorte com as mulheres. Aquela garotinha está longe do que este lugar pequeno pode se comparar. Talvez ela venha de uma linhagem de nível terra sagrada, e ela também tem um físico especial. Agora, é tudo seu pequeno patife. Até mesmo há recursos como compensação. Dong Junxing finalmente entendeu de onde vinha aquela sensação estranha. Isso não era apenas pagamento por serviços? Esqueça. Dong Junxing aproximou-se sem vergonha e disse, mestre, você sabe de qual poder ela vem? Su Shen abriu as mãos. Eu também não estou familiarizado com este mundo, mestre. No entanto, quando você se tornar poderoso, naturalmente poderão se encontrar novamente. Dong Junxing apertou o anel em sua mão, tomando uma decisão. O tempo voou. Dong Junxing continuou a caçar monstros, limpar masmorras em busca de recursos e subir de classificação. Sob a orientação de Su Shen, ele progrediu rapidamente. Na última vez, ele não matou Shen Shuan completamente. Ele também acreditou nas palavras de Su Shen. Shen Shuan não era tão fácil de matar, e talvez houvesse muitas mudanças inesperadas no caminho para matá-lo. Mas a intenção original de Dong Junxing permaneceu inalterada. Mestre, o que é a Aliança dos Transcendentes? Dong Junxing estava muito curioso. Ele soube por Su Shen que Shen Shuan vinha de uma força chamada Aliança dos Transcendentes. A Aliança dos Transcendentes é uma força muito poderosa, abrangendo todos os céus, com existências acima de imortal verdadeiro. Cada membro da Aliança dos Transcendentes tem grande sorte e um dedo de ouro ao seu lado. Vendo os olhos curiosos de Dong Junxing, Su Shen soube que ele não entendia o que era um dedo de ouro. Su Shen acrescentou, exatamente como seu mestre, ser capaz de ajudá-lo a se tornar mais forte, isso é chamado de dedo de ouro. Dong Junxing entendeu. A organização Aliança dos Transcendentes era realmente aterrorizante. Uma figura inigualável como mestre, e a Aliança dos Transcendentes na verdade tinha um para cada pessoa?
Su Shen não sabia os pensamentos de Don Junxing. Cultivar o ódio pela aliança dos transcendentes precisava começar desde a fraqueza. A natureza terrível da organização fez Don Junxing perceber que para matar Shen Xuan e vingar a família Dongfang, ele precisava trabalhar ainda mais duro e diligentemente. O cultivo de Don Junxing já havia atingido o pico do reino do mar espiritual. Ele estava prestes a romper para o reino da alma espiritual. O reino da alma espiritual, dentro da dinastia Vento e Nuvem, poderia ser considerado um especialista poderoso. Su Shen usou os recursos que Don Junxing coletou para refinar casualmente uma pílula da alma espiritual. Don Junxing consumiu a pílula e começou a romper seu reino de cultivo. Shen Xuan estava furioso. Ele havia encontrado aquela mulher como um deus celestial novamente. Mas aquela mulher sagrada, digna e pura na verdade não era virgem. Como Shen Xuan não entenderia o que aconteceu? Sua raiva foi detectada pela mulher. Um calafrio permeou a corte imperial da dinastia Vento e Nuvem, deixando todos em silêncio de medo. É você. A mulher, como um deus celestial, atacou diretamente. A mudança repentina fez as pessoas da dinastia Vento e Nuvem mudarem de cor. Eles tinham muita clareza de quão nobre era a identidade da mulher, muito além do que a dinastia Vento e Nuvem poderia provocar. Capítulo 289. Em uma ilha, Shen Xuan cuspiu subitamente um bocado de sangue fresco. Seus ferimentos, dos quais ele mal havia conseguido se recuperar, estavam agora ainda mais graves. Lu Shuevei. O nome Lu Shuevei não se referia à pessoa em si, mas ao nome da mulher de vestes brancas que o ferira. Ela vinha de um antigo grande ensinamento. Ele relembrou cena após cena da humilhação que sofrerá na dinastia Vento e Nuvem. Lu Shuevei o atacara dentro do Palácio Imperial, e nenhuma única pessoa na dinastia Vento e Nuvem a impedira. Além disso, quando ele fugiu, houve até um especialista do reino do vazio profundo de dentro da dinastia Vento e Nuvem que o bloqueou. E a dinastia Vento e Nuvem. Se eu, Shen Xuan, não vingar este ódio, juro que não sou humano. A voz irada de Shen Xuan ecoou pelo mar vazio. A voz de Shen Xuan parou abruptamente. Um grande grupo de bestas espirituais marinhas fora assustado pela voz de Shen Xuan. Shen Xuan. Don Junxing, através de um esforço incessante, finalmente alcançou um avanço em seu cultivo para o reino da alma espiritual. O cultivo de Shen Xuan também estava meramente no reino da alma espiritual. Don Junxing pretendia encontrar Shen Xuan novamente. Ao chegar à cidade imperial da dinastia Vento e Nuvem. O quê? Shen Xuan é procurado pela dinastia Vento e Nuvem? Don Junxing ficou totalmente perplexo. Shen Xuan realmente ousara desrespeitar a santa de uma seita superior. Isso levou a santa da seita superior a ficar enfurecida. No final, Shen Xuan realmente escapou. Nem mesmo os especialistas da dinastia Vento e Nuvem conseguiram impedir Shen Xuan de partir. Dentro da Pérola do Destino, Su Shen entendeu que este era um efeito borboleta causado por uma série de mudanças imprevistas. Shen Xuan deveria, confiando no sistema e na grande sorte de uma transmigração, ter prosperado na dinastia Vento e Nuvem. No entanto, ele foi repetidamente frustrado por Don Junxing. Por fim, ele foi derrotado e fugiu da dinastia Vento e Nuvem. Mestre, aquela santa da seita superior, não poderia ser ela, poderia? Don Junxing ainda tinha uma impressão profunda da mulher com quem tiveram um romance fugaz naquela época. A voz levemente risonha de Su Shen ecoou na mente de Don Junxing. O quê? Você está relutante em se separar daquela garotinha ainda pensando nela? Don Junxing disse. Não, o discípulo adere estritamente aos ensinamentos do mestre. Eu apenas quero devolver este anel de armazenamento. Don Junxing tocou o anel de armazenamento em sua mão. Su Shen, esta devolução é adequada? Ora, como uma pessoa tão íntegra e gentil como ele poderia criar tal discípulo? Ao saber que Shen Xuan já havia deixado a dinastia Vento e Nuvem, Don Junxing também decidiu partir e se aventurar. Ele aprendeu com as palavras de Su Shen que este mundo é vasto. A dinastia Vento e Nuvem é meramente a ponta do iceberg deste mundo. Além dela, existem também aquelas terras sagradas sublimes e antigas dinastias imperiais. Don Junxing deixou a dinastia Vento e Nuvem. No entanto, ele encontrou uma reviravolta inesperada nos acontecimentos. Sob o luar, Don Junxing viu que no topo da montanha, incontáveis raios de luar derramavam-se sobre a mulher de vestes brancas, fazendo-a parecer sagrada e digna, não inspirando pensamentos de blasfêmia no coração de ninguém. Discípulo, sua pequena esposa veio procurar por você. Você queria devolver o anel de armazenamento? Agora é sua chance. A voz provocadora de Su Shen veio, fazendo o rosto de Don Junxing corar ligeiramente. Don Junxing ainda assim caminhou até lá. Nem ele nem a mulher de vestes brancas falaram. Ambos sentaram-se no penhasco. Meu nome é Lu Shuevei. Don Junxing. Don Junxing, você deve se lembrar. Você é o primeiro homem de Lu Shuevei, e será o último. Lu Shuevei olhou para Don Junxing, seus olhos azuis claros contendo tanto frieza quanto complexidade. Senhorita Lu, este é o seu anel de armazenamento. Don Junxing tirou o anel de armazenamento que guardara como um tesouro por muito tempo, pretendendo devolvê-lo a Lu Shuevei. Lu Shuevei assustou-se, então sorriu abertamente com uma expressão brincalhona. Este anel de armazenamento, eu dei a você. De agora em diante, você é o homem de Lu Shuevei. Don Junxing percebeu que sua consciência gradualmente se tornava nebulosa. Ele ouviu vagamente. Se você deixar a dinastia Vento e Nuvem, pode vir à terra sagrada da neve flutuante para me encontrar. Lu Shuevei partiu. Don Junxing acordou para descobrir que ao seu lado havia 2 anéis de armazenamento. Um era o que ele queria devolver a Lu Shuevei, o outro que aparecerá era Don Junxing. Mestre. Su Shen flutuou levemente, olhando para Don Junxing com um meio sorriso. A inocência do discípulo está arruinada. Don Junxing estava à beira das lágrimas. Su Shen revirou os olhos. Eu, seu mestre, preciso continuar dormindo. O barulho da noite passada me manteve acordado a noite toda. Su Shen reentrou na Pérola do Destino. Don Junxing. Ele continuou sua jornada, carregando a Pérola do Destino e os 2 anéis de armazenamento. Terra sagrada da neve flutuante.
Don Junxing olhou para o sol nascente. Ele iria para a terra sagrada da neve flutuante mais cedo ou mais tarde. Don Junxing deixou a dinastia Vento e Nuvem e começou a subir de nível lutando contra monstros. Anos se passaram em um piscar de olhos. Don Junxing começou seu terceiro Nirvana. Seu talento passou mais uma vez por uma transformação. Era considerado bom até mesmo entre os corpos espirituais. A Pérola do Destino e a Escritura do Nirvana concederam a Don Junxing um potencial ilimitado para o futuro. Para vingar seus parentes falecidos da família Dongfang, ele nunca desistira de procurar o paradeiro de Shen Xuan. Finalmente, Assembleia de Gênios do Domínio do Sul da geração jovem do grande continente desolado? A Assembleia de Gênios do Domínio do Sul era um evento importante para todos os seres vivos na região sul do grande continente desolado. Prodígios se reuniam e indivíduos poderosos convergiam. Don Junxing até ouviu dizer que jovens reis das terras sagradas participariam. Que visão será com todos os prodígios da região sul reunidos em um só lugar? Mestre, o que você acha? Quem é mais forte, eu ou aqueles jovens reis? Mestre, o coração de Don Junxing agitou-se de emoção. Nos 3 anos desde que deixou a dinastia Vento e Nuvem, ele viajara por muitos lugares, testemunhara muitos gênios e compreenderá a vastidão do mundo. Dentro da Pérola do Destino não houve resposta. Su Shen estava sem palavras. A essa hora da noite, ele não tinha permissão para dormir, que a Assembleia de Gênios do Domínio do Sul. Ele não estava interessado. No entanto, talvez Shen Xuan aparecesse nesta assembleia. Então Su Shen concordou em deixar Don Junxing ir ver o mundo. A Pérola do Destino não era recarregada há muito tempo. Shen Xuan, gravemente ferido e cercado por bestas espirituais marinhas, quase morreu. Mas ele não morreu. No momento em que estava à beira da morte, foi resgatado por uma jovem do clã fantasma. Shen Xuan sentiu que provavelmente encontrara o amor verdadeiro. A garota do clã fantasma sentiu a aura do seu clã no corpo de Shen Xuan. Era um token que Shen Xuan obtivera inadvertidamente nas ruínas do clã fantasma. A aura no token estava relacionada ao clã fantasma, salvando sua vida. Assembleia de Gênios do Domínio do Sul, Shen Xuan pensou em sua missão. Ele precisava matar todos os prodígios na região sul. Matar todos os prodígios da raça humana na região sul renderia a ele a favorabilidade da garota do clã fantasma. Os olhos de Shen Xuan brilharam com intenção assassina. Ele também sabia que a mulher que o forçara a recuar da dinastia Vento e Nuvem vinha da terra sagrada da neve flutuante. Um ódio tão profundo, Shen Xuan não poderia deixar de vingar. Capítulo 290. Grande continente desolado. Assembleia de Gênios do Domínio do Sul. Os gênios do Domínio do Sul se reuniram, e havia até prodígios de corpo divino, que já estavam no ápice do reino da conexão profunda em uma idade jovem. Carros de guerra e bestas exóticas chegavam em bando, e fenômenos estranhos continuavam no céu. Auras poderosas faziam o coração de Don Junxing palpitar. Em 3 anos, seu cultivo havia acabado de entrar no 8º nível do reino da alma espiritual há poucos dias. Na Assembleia de Gênios do Domínio do Sul, ele poderia ser considerado de classe média alta, mas comparado àqueles prodígios de corpo divino, ainda lhe faltava um pouco. Don Junxing não tinha medo, em vez disso estava excepcionalmente animado. A Assembleia de Gênios do Domínio do Sul não era apenas uma competição de artes marciais. Era também para suprimir um selo da raça fantasma e caçar as almas remanescentes da raça fantasma dentro desse selo. Matar almas remanescentes da raça fantasma poderia render tesouros como pérolas fantasmas. As pérolas fantasmas poderiam aumentar o poder da alma nas artes marciais. Don Junxing derrotou muitos prodígios e obteve facilmente a qualificação para entrar no Vale da Raça Fantasma. Este domínio do Sul ainda tem potências ocultas com meios consideráveis. Su Shen ficou um pouco surpreso. O que estava suprimido sob aquele vale profundo e isolado do reino secreto era, na verdade, uma potência da raça fantasma de nível quase imperador. Um ser de nível quase imperador, em um universo tão pequeno, era definitivamente uma potência suprema. No entanto, ele fora suprimido. Tivera seu cultivo extraído e usado para nutrir o mundo. Isso era absolutamente o trabalho de uma superpotência nos bastidores. Pelo menos um atingidor do Dao alternativo teria tais meios e ousadia. Como todos sabem, o domínio do Sul não é o mais desolado, mas não é muito melhor. Muitos prodígios do domínio do Sul entraram, e Don Junxing também entrou com eles. Su Shen também sentiu uma aura familiar. Shen Xuan disfarçou-se entre a multidão e infiltrou-se no reino secreto. Pequeno Cloud Star, este reino secreto não será muito pacífico desta vez. A voz de Su Shen ecoou na mente de Don Junxing. Ele estava prestes a perguntar o que estava acontecendo. Seu mestre precisa dormir um pouco mais. Tudo agora só pode depender de você. Não importava o quanto Don Junxing chamasse, Su Shen na Pérola do Destino não respondia de jeito nenhum. Como ele poderia não entender? Era hora de o mestre testá-lo novamente. Don Junxing jurou secretamente que não decepcionaria o mestre. Após entrar no reino secreto, Don Junxing começou a procurar pelas almas remanescentes da raça fantasma. O poder contido nas pérolas fantasmas era de grande benefício para o reino da alma espiritual. Após esforços persistentes, o cultivo de Don Junxing avançou para o 9º nível da alma espiritual. No 9º nível da alma espiritual, exceto por alguns raros prodígios que não apareceram, Don Junxing era invencível. Ele começou a coletar mais recursos. Por acaso, Don Junxing arrebatou uma erva rei de muitos gênios. O poder da erva rei permitiu que Don Junxing começasse seu 4º Nirvana. Shen Xuan entrou no reino secreto. Ele desencadeou diretamente um massacre. Muitos gênios morreram em suas mãos. Que tipo de gênio do domínio do Sul é este? Shen Xuan achava-os ridículos, especialmente comparados a ele, que tinha um sistema. Gênio? O que é isso? Através dos esforços incessantes de Shen Xuan, ele finalmente encontrou a mulher de branco de antes. Lu Xuevei.
O cultivo de Lu Xuewei estava no 8º nível da conexão profunda, enquanto o de Shen Xuan estava apenas no 5º nível da conexão profunda. Mas Shen Xuan não tinha medo algum. O cultivo de Lu Xuewei era autocultivado, cheio de falhas. E o de Shen Xuan, fora obtido através de seus próprios esforços, completando tarefas do sistema, e transmitido diretamente pelo sistema. Um cultivo inato e impecável. Shen Xuan também possuía habilidades divinas de nível santo concedidas pelo sistema, levadas à perfeição com um único clique, não exigindo compreensão pessoal. Shen Xuan também tinha um corpo divino inato concedido pelo sistema. Lu Xuewei descobriu que na verdade não era páreo para Shen Xuan, em apenas 3 curtos anos. O cultivo deste sujeito havia realmente avançado para o 5º nível da conexão profunda. Lu Xuewei foi gravemente ferida por Shen Xuan. Justo quando Shen Xuan estava rindo triunfante, o sorriso em seu rosto subitamente congelou. Uma intenção de espada impressionante atacou diretamente. É você. Shen Xuan descobriu que a pessoa que atacara tinha uma aparência atraente, completamente diferente da pessoa que encontrara na dinastia Vento e Nuvem naquela época. No entanto, esta aura Shen Xuan não se enganaria. Lu Xuewei ficou um pouco surpresa. O recém-chegado não era outro senão Dong Junxing. Shen Xuan. A intenção de espada de Dong Junxing era gélida. Inimigos se encontrando, olhos ardendo de ódio. Desta vez, Dong Junxing não escondeu seu rosto, e Shen Xuan o achou um tanto familiar. Uma figura veio rapidamente à mente, sobrepondo-se a Dong Junxing. Dong Gaiyun? Não. Dong Gaiyun deve estar morto. O que Dong Gaiyun é para você? Shen Xuan lembrou-se. Ele parecia ter outra missão. A família Dongfan ainda tinha um último sobrevivente. Essa era uma missão que premiava 4 níveis de cultivo. Isso o fez explodir em gargalhadas após um breve momento de espanto. Hahaha, o último sobrevivente da família Dongfan. Eu estive procurando por você por tanto tempo. Não esperava que você se entregasse na minha porta. Dong Junxing parecia muito mais maduro e calmo. Ele olhou para Shen Xuan com olhos frios. No reino do vazio, sombras de espada se condensaram, uma após a outra, cintilando com uma chama escura. Uma batalha de abalar os céus explodiu. Lu Xuewei assistiu a esta cena. Ela tinha algumas dúvidas em seu coração. Ela era sucessora da linhagem do Dao da Seita Santa, com talento inigualável. Em apenas 3 curtos anos, Shen Xuan a derrotara. Agora, o jovem que outrora tivera uma conexão romântica com ela era ainda mais aterrorizantemente forte. Tendo apenas acabado de entrar no reino da conexão profunda, ele realmente possuía o poder de combate de um ápice do reino da conexão profunda. Shen Xuan e Dong Junxing batalharam ferozmente. Esta era uma luta de vida ou morte. Shen Xuan descobriu que o jovem que ele podia derrotar facilmente antes podia agora lutar com ele em pé de igualdade. Deve-se saber que 3 anos atrás, Dong Junxing só conseguiu sobreviver por pouco ao emboscá-lo enquanto ele estava gravemente ferido, e só representou uma ameaça quando seu poder estava exausto. Agora, ele podia realmente lutar contra ele até um impasse, e seu cultivo era ainda menor que o dele. Shen Xuan se perguntava, quem exatamente estava trapaceando? Ele tinha um item que desafiava os céus como sistema, especialmente os meios infinitos de Dong Junxing, muitas habilidades divinas poderosas, ainda mais aterrorizantes do que as habilidades divinas de nível santo que Shen Xuan obtivera do sistema. Shen Xuan tinha que matar Dong Junxing. Ele ignorou o aviso da garota da raça fantasma e usou o trunfo que ela lhe dera. Isso era a aura de um santo. Dentro da pérola do destino, Su Shen suspirou. Os membros da Aliança dos Transcendentes, antes de se tornarem imperadores, eram de fato indivíduos de grande sorte. Eles eram verdadeiramente difíceis de matar. Su Shen, dentro da pérola do destino, estendeu lentamente um dedo. O dedo tocou a barreira da pérola, causando ondulações. Neste momento, Shen Xuan não sabia por quê, mas sentiu subitamente um enorme terror envolvendo. No etéreo inevitável, incapaz de respirar. Ele definitivamente morreria. No entanto, aquele sentimento momentâneo veio e foi rapidamente. Shen Xuan pensou ter tido uma alucinação. Dentro da pérola do destino, Su Shen retraiu a mão que estava prestes a estender e estreitou os olhos para o céu acima da pérola. A aura da raça fantasma. Você é da raça fantasma do exterior? No domínio do sul, uma superpotência estava renascendo. Capítulo 291. Shen Xuan sentiu apenas uma voz explodir em sua mente com um estrondo. O talismã santo que ele havia conjurado desintegrou-se instantaneamente e entrou em autocombustão. No domínio do sul, o indivíduo superpoderoso sentiu a aura da raça fantasma. É de fato um especialista do reino Rei Santo. Su Shen olhou para o céu sombrio e cheio de nuvens acima do reino secreto, que agora irradiava uma luz dourada enquanto uma figura magnífica aparecia. A sobrevivência de todos os prodígios no domínio do sul estava em jogo, então era impossível não haver especialistas poderosos supervisionando. Claramente, aquele Rei Santo não estava relaxando. A aura da raça fantasma de Shen Xuan alertou diretamente aquele Rei Santo, que pretendia capturá-lo e interrogá-lo sobre o paradeiro da raça fantasma. Shen Xuan pensou. A garota da raça fantasma tinha lhe dado um talismã santo para escapar. No entanto, ele teria que matar mais da metade dos prodígios e especialistas poderosos do domínio do sul, despertando metade da inteligência do especialista da raça fantasma suprimido antes que pudesse fugir. Quando Shen Xuan encontrou Dong Junxing, ele só pensou em matá-lo, esquecendo as instruções da garota da raça fantasma. Agora, Dong Junxing não fora morto. A consciência do especialista da raça fantasma não fora despertada, e o talismã santo havia sumido. Shen Xuan perdera todos os seus meios. Não, eu sou um nobre transmigrador, eu ainda tenho um sistema invencível. Eu, Shen Xuan, estou destinado a alcançar o ápice. Como eu poderia morrer nas mãos de vocês nativos? Shen Xuan rugiu de má vontade. Justo quando Shen Xuan estava prestes a ser capturado, o Rei Santo que agia parou subitamente. No reino etéreo, um poder aterrorizante, acompanhado por uma luz cinzenta, emergiu. Shen Xuan desapareceu. Aquela aura. A expressão do Rei Santo era solene. Ele imediatamente usou uma grande habilidade divina para enviar todos dentro do reino secreto para fora e partiu apressadamente. Parecia que algo grande estava prestes a acontecer. Muitos gênios ainda estavam perplexos. O que acabará de acontecer? Como foram teletransportados para fora? Dentro da pérola do destino, Su Shen achou tudo muito interessante.
Parece que este mundo está destinado a ser inquieto. O rei santo que agiu tinha um cultivo superficial e não conseguia discernir as complexidades. Su Shen sabia. A existência que resgatou Shen Xuan era um quase-imperador do ápice. Aquela era uma regra que não pertencia a este mundo, mas vinha de outro. Por que um quase-imperador do ápice de outro mundo estaria se escondendo aqui? Isso não parecia muito difícil de adivinhar. Imperatriz, por que precisamos resgatar esse imprestável? Em uma certa região do continente do Grande Deserto, uma mulher sentava-se à beira-mar, com seus pés de jade cristalinos balançando no ar. As pupilas da mulher eram marcantes. Um olho era de um verde fantasmagórico, oscilando com chamas, enquanto o outro era de um branco puro, incrivelmente sinistro. Seu profundo cabelo preto parecia um rio noturno fluindo. Ela possuía uma beleza única, com o rosto adornado por um sorriso como de uma garota comum. Atrás da garota estava um ser misterioso envolto em um manto cinzento. O manto estava coberto de runas intrincadas, e uma das mãos segurava um cetro. Aquela mão era desprovida de carne, revelando apenas ossos brancos e puros. A ponta do cetro estava incrustada com uma gema e, olhando de perto, incontáveis rostos lamentando podiam ser vistos dentro dela, enviando calafrios pela espinha. O ancestral esqueleto de manto cinzento estava muito descontente. Eles vieram a este mundo com um custo enorme, apenas para entregar mensagens aos especialistas da raça fantasma suprimidos. O que deveria ter sido um plano infalível foi arruinado pela impulsividade de Shen Xuan, forçando-os a abandonar os especialistas da raça fantasma no continente do Grande Deserto. Isso foi uma perda enorme. No entanto, sua própria imperatriz ainda exigia que ele resgatasse aquele garoto da raça humana. Agora era realmente problemático. Esqueça os especialistas da raça fantasma no continente do Grande Deserto. Até eles mesmos teriam que deixar este universo. Caso contrário, se os especialistas da raça humana os rastreassem, seria difícil partir, e poderiam acabar como os especialistas suprimidos. Ao ouvir isso, a garota afastou uma mecha de cabelo de sua têmpora e riu suavemente. Velho cinza. Talvez o nosso maior ganho ao vir para este universo desta vez seja ele. Mesmo que tenhamos que abandonar todos os especialistas da raça fantasma suprimidos neste universo, devemos levá-lo de volta ao reino fantasma. O ancestral esqueleto ficou atônito ao ouvir isso e perguntou confuso. Aquele garoto é comum, com más intenções e sem coração para o Dao marcial. Como ele pode ser tão valorizado pela imperatriz? O olhar da garota era profundo. Do reino do vazio, o inconsciente Shen Xuan desceu lentamente para um recipiente. Toda a área do mar estilhaçou-se como um espelho. Em um instante, transformou-se em nada. Ele é um transmigrador. Isso é o suficiente. Su Shen sentiu que no continente do Grande Deserto uma aura aterrorizante havia agido. Era um especialista quase imperador, empunhando uma arma imperial, iluminando todo o continente. Ele parecia estar procurando por algo. Su Shen protegeu a aura da pérola do destino e caiu em um sono profundo. Mestre, mestre. Don Zhongxing chamou por Su Shen, mas não recebeu resposta. Um dia, 2 dias, 1 mês, 1 ano. Aquela pérola permaneceu completamente imóvel. Além de lutar contra monstros, subir de nível e lidar com Shen Xuan, Don Zhongxing tinha outro objetivo: encontrar uma maneira de despertar Su Shen. 10 anos se passaram. Don Zhongxing gradualmente ganhou destaque. No continente do Grande Deserto, apenas aqueles monstros antigos poderiam ser oponentes de Don Zhongxing. Enquanto ele continuava a lutar contra monstros e subir de nível, uma notícia se espalhou por todo o domínio do sul do continente do Grande Deserto. O santo da Terra Sagrada do Sol Vasto, a maior força no domínio do sul, casaria com a santa da Terra Sagrada da Neve Flutuante. Don Zhongxing acabou sabendo desta notícia. Jovem mestre Dongfan, por favor, salve minha jovem senhorita. A santa da Terra Sagrada da Neve Flutuante não era outra senão Lu Shuevei. A jovem delicada diante dele era a criada pessoal de Lu Shuevei. Com ela, Don Zhongxing aprendeu a verdade por trás do casamento arranjado. O corpo inato dos 9 yin de Lu Shuevei era altamente valorizado pela Terra Sagrada da Neve Flutuante. O ancestral santo da Terra Sagrada da Neve Flutuante estava próximo da morte e queria arranjar o casamento entre Lu Shuevei e o ancestral da Terra Sagrada do Sol Vasto em troca de uma medicina sagrada para viver outra vida. O santo da Terra Sagrada do Sol Vasto, por outro lado, poderia contar com o corpo inato dos 9 yin de Lu Shuevei para alcançar outro rompimento, entrando no domínio proibido e dominando a estrada imperial. Ambas as partes estavam satisfeitas. No entanto, a criada pessoal sabia que Lu Shuevei não era mais virgem. Uma vez exposta, Lu Shuevei enfrentaria a morte certa. A expressão de Don Zhongxing tornou-se pesada ao ouvir a notícia. Não se preocupe, eu definitivamente irei salvar a senhorita Lu. Don Zhongxing prometeu. Don Zhongxing retornou à dinastia Vento em Nuvem. Ele foi ao antigo cemitério da família Dongfan. Sabia que esta partida poderia ser definitiva. Nem a Terra Sagrada do Sol Vasto nem a Terra Sagrada da Neve Flutuante o deixariam em paz. Mas ele tinha que ir. Ele era o único homem de Lu Shuevei. Lu Shuevei também era sua única mulher. Don Zhongxing não podia ficar parado sem fazer nada. Don Zhongxing retirou a pérola do destino pendurada em seu peito. Por esses 10 anos, ele tentará todos os métodos, mas a pérola permanecerá sem brilho. Ele pendurou a pérola em uma lápide sem identificação. Não sabia o nome de seu mestre. Ele prostrou-se pesadamente diante daquela lápide. Mestre, o discípulo falhou com suas expectativas. O discípulo vai fazer algo muito tolo. Se o discípulo puder retornar vivo. Don Zhongxing olhou para cima e viu um homem de meia-idade formado por fumaça branca, que estava olhando para ele. Capítulo 292. Mestre, mestre, Don Zhongxing ficou tão assustado com a súbita aparição de Su Shen que caiu no chão. Seu rosto mostrava uma mistura de surpresa e alegria, que então se transformou em culpa. Mestre, Don Zhongxing gaguejou. 10 anos já haviam se passado.
Su Shen ficou com as mãos atrás das costas, observando Don Zhongxing. Este mestre ouviu tudo que você disse agora há pouco. Don Zhongxing baixou a cabeça envergonhado. De acordo com a prática usual do mestre, ele deveria suportar e depois massacrar a terra sagrada da neve flutuante e a terra sagrada do sol vasto. Mas ele não conseguia fazer isso. Ele simplesmente morreria em vão. Su Shen disse indiferente. Há uma coisa que você não disse errado. A escolha que você fez foi de fato muito tola. Mas na vida deve-se sempre fazer algo tolo por paixão. Só então, através dos longos anos, não se perderá a si mesmo. A decisão de Don Zhongxing, aos olhos de Su Shen, era muito tola. Não era diferente de morrer em vão. O coração de Su Shen, que não se abalara por milhares de anos, foi levemente tocado. Era claramente algo muito estúpido de se fazer. Se fosse o seu eu do passado, talvez ele também o tivesse feito. A expressão de Don Zhongxing mudou de surpresa para alegria. O mestre não o culpou por sua decisão. Vamos. Este mestre irá com você para ver quanta força as linhagens de terra sagrada deste mundo realmente possuem. Como ousam tocar na nora deste imperador? Eles devem pagar um preço. Su Shen ficou com as mãos atrás das costas, seu tom era leve e sereno. No entanto, escondida naquele tom calmo, havia uma aura dominadora indescritível. Don Zhongxing sentiu um calor em seu coração. Ele perguntou curioso, mestre, por que o senhor ficou em silêncio por 10 anos? Su Shen, este garoto certamente sabe como fazer perguntas. Su Shen disse inexpressivo, este mestre não dormia há muito tempo e acidentalmente dormiu um pouco mais. Você deve saber que no reino deste mestre não é surpreendente dormir por 1000 anos. Ele absolutamente não estava com medo de ser descoberto pelo quase imperador segurando a arma imperial. Don Zhongxing pensou por um momento. Não parecia haver problema. Era perfeitamente razoável para um ser poderoso entrar em reclusão por milhares de anos. Então, dormir por milhares de anos também era perfeitamente razoável. Mas, por que um ser poderoso precisaria dormir? Dentro da terra sagrada do sol vasto, um jovem vestindo um roupão imperial dourado bordado com padrões divinos solares levantou lentamente a cabeça. Atrás dele, incontáveis runas formadas pela convergência do poder solar brilhavam intensamente, tecendo-se para formar um grande sol nascente. Seu nome era Yang Shentian. Ele era o santo da terra sagrada do sol vasto. Ele era o filho do imperador de um antigo grande imperador da terra sagrada do sol vasto, nascido com cultivo do reino do vazio profundo. Para consolidar sua fundação, ele cortou o próprio cultivo e selou-se no grande mundo. Então, em apenas 20 curtos anos, cultivou novamente até o reino do vazio profundo. Sua aptidão foi saudada como a melhor no domínio do sul em 10.000 anos, e ele foi elogiado por ter a aptidão de um grande imperador. Mas ele também tinha outra identidade. Ele vinha do salão do deus principal, um grande santo do ápice dentro do salão que caiu acidentalmente e veio para este mundo. Todos dizem que os transcendentes serão descobertos pela aliança dos transcendentes e receberão recompensas de transcendência, possuindo um dedo de ouro. Será que, porque eu vim do salão do deus principal, a aliança dos transcendentes não está me enviando um dedo de ouro? Yang Shentian resmungou interiormente. No entanto, ele estava bastante satisfeito com sua identidade atual, filho de um grande imperador, de um super grande ensinamento, e logo obteria o lendário corpo divino dos 9 Yin, que completaria seu corpo divino dos 9 Yang. Que tipo de talento aterrorizante o 9 Yin e 9 Yang criariam? Superar a tribulação imperial de 7 vezes, possuindo aptidão acima de 7 vezes, não era um sonho. Eram apenas aqueles malditos ancestrais da terra sagrada da neve flutuante que não o deixavam ver Lu Shuevei antes que ele apresentasse a medicina santa. Mas não importava. Hoje tudo seria decidido. Dentro da terra sagrada do sol vasto era uma cena de celebração. Hoje era o dia do evento que definiria a vida do filho do imperador da terra sagrada do sol vasto. Incontáveis forças chegaram, apresentando presentes. Dragões e fênix cantavam em harmonia, e uma luz deslumbrante envolvia toda a terra sagrada do sol vasto. Aquela é a santa da terra sagrada da neve flutuante, Lu Shuevei. Todos observaram enquanto Lu Shuevei aparecia. A mulher saudada como a beleza número 1 no domínio do sul. Neste momento, ela usava um vestido de noiva como um fogo ardente, com seda divina dourada tecida em fênix voando sobre a seda vermelha. Uma coroa de fênix de ouro carmesim adornava sua cabeça, e borlas douradas pendiam, obscurecendo seu verdadeiro rosto. No entanto, com apenas um olhar, era possível dizer que se tratava de uma beleza inigualável capaz de derrubar cidades e nações. Lu Shuevei cativou as almas de tantos prodígios. Nunca pensei que ela acabaria se casando com o filho do imperador da terra sagrada do sol vasto. A Santa Lu parece relutante. Parece que cada passo que ela dá é empurrado por uma mão invisível. Embora Lu Shuevei seja a santa da terra sagrada da neve flutuante, a vontade dela importa neste momento? Diante das duas grandes superforças, qualquer um só pode se submeter. Yang Shentian estava muito satisfeito. A mulher diante dele era de fato uma beleza inigualável. Você está disposta a se tornar minha esposa de Yang Shentian? Perguntou ele casualmente. Não importava se a mulher estava disposta ou não. Ele acreditava que a resposta final seria apenas uma. Isso era o suficiente. O que ele valorizava era o corpo divino dos 9 Yin da mulher, que poderia permitir que ele compreendesse os segredos do 9 Yin e 9 Yang. Lu Shuevei não respondeu imediatamente. O vestido de noiva ardente parecia se transformar em uma gaiola. As fênix bordadas na seda vermelha lutavam e voavam. As borlas que pendiam para cobrir seu rosto tremeram violentamente neste momento, fazendo com que o corpo de Lu Shuevei tremesse intensamente, como se estivesse suportando uma dor extrema. Sua alma estava queimando. Essa cena fez Yang Shentian franzir a testa. Eu não estou disposta. Yang Shentian. Os altos oficiais da Terra Sagrada do Sol Vasto e os indivíduos fortes da Terra Sagrada da Neve Flutuante tiveram suas expressões alteradas drasticamente neste momento. Como ousa me enganar? Yang Shentian estava enfurecido. Quando o selo se rompeu, ele descobriu que o corpo divino dos 9 Yin de Lu Shuevei na verdade fora quebrado. Em sua fúria, Yang Shentian atacou diretamente golpeando Lu Shuevei, como um sol vasto pendurado no céu, incinerando tudo. Ele, um digno filho do imperador, seria feito de bobo. Justo neste momento, de outra direção, ao contrário do sol vasto escaldante de Yang Shentian que brilhava com luz dourada brilhante, surgiu um sol negro.
como um buraco negro profundo, com uma camada de chamas negras inextinguíveis queimando em suas bordas. O sol carmesim e o sol negro colidiram. Um jovem com todo o corpo envolto em chamas negras apareceu e confrontou Yang Shentian. As chamas negras atrás do jovem condensaram-se na figura de um corvo do submundo de 3 pernas. Misterioso nobre, olhando de cima para os 9 céus. O hino antigo ecoou entre o céu e a terra. Aquele era o antigo Salvador e também o destruidor do céu e da terra. Yang Shentian perguntou com uma expressão solene: quem é você? Eu sou Don Junxing, e também o homem de Lu Shuevei. Capítulo 293. É você. Yang Shentian estava furioso. Ele sentia como se um chapéu verde tivesse sido colocado em sua cabeça. Todos os convidados pareciam estar assistindo à sua humilhação. Don Junxing ignorou Yang Shentian. Ele olhou para Lu Shuevei, e a coroa carmesim de fênix em sua cabeça caiu de repente, revelando seu rosto deslumbrante. Lu Shuevei olhou para o rosto familiar. Depois de muitos anos, a imaturidade no rosto do jovem havia desaparecido, substituída por uma nova estabilidade. Lu Shuevei. Se pudermos sair daqui vivos hoje, com o céu como testemunha e o sol e a lua como nosso pacto, você está disposta a se casar comigo, Don Junxing, como minha esposa? A situação mudou rapidamente. O céu parecia estar enfurecido. Na terra sagrada do sol vasto, a grande formação envolveu os céus e a terra, e figuras convergiram em bordas douradas. Todos os poderosos cultivadores no domínio do sul sentiram um choque incrível neste momento. Aquele é Don Junxing, a estrela ascendente do domínio do sul na última década, o maior azarão, possuindo o potencial para se tornar um santo. Como ele ousa? Esta é a terra sagrada do sol vasto. Hoje, ele está destinado a não sair daqui. Eu realmente acho que este Don Junxing é um homem de verdadeiro caráter, ousando se opor à terra sagrada do sol vasto e à terra sagrada de Piao Xue. 2 super tradições do Dao por uma mulher. Que pena, um talentoso gênio plebeu do domínio do sul. Inúmeros anciãos de várias forças reconheceram Don Junxing. Ao longo da última década, a reputação de Don Junxing havia disparado. Ele havia entrado no top 5 do ranking de orgulho dos céus. E as tradições das terras santas do Dao ofereceram recrutá-lo como discípulo, mas Don Junxing recusou. Também houve poderosos cultivadores reclusos que ofereceram ensinar a Don Junxing seus conhecimentos, exigindo apenas que ele se tornasse seu mestre. Mas Don Junxing também recusou. Lu Shuevei sorriu. Seu rosto capaz de derrubar reinos assentiu em afirmação. Ela estendeu um braço esguio, e Don Junxing pegou sua mão. Eu, Lu Shuevei, estou disposta a ser a esposa de Don Junxing, por toda a eternidade, inabalável em minha determinação. O rosto de Yang Shentian estava agora roxo de raiva. No dia de seu casamento, ele foi publicamente humilhado com um chapéu verde, testemunhado por todas as forças do domínio do sul. Homem adúltero e mulher vil, eu matarei vocês dois com minhas próprias mãos. Yang Shentian rugiu, cercado pela formação. Yang Shentian atacou pessoalmente, pretendendo matar Don Junxing e Lu Shuevei com suas próprias mãos, para aplacar o ódio em seu coração e apagar sua humilhação. O ancião da terra sagrada do sol vasto falou: formem a formação. Não deixem ninguém escapar. O filho imperial quer matá-los ele mesmo. Se Yang Shentian não matasse pessoalmente Don Junxing e Lu Shuevei hoje, isso poderia perturbar seu coração do Dao, impedindo seu cultivo. Quanto a saber se Yang Shentian poderia matar Don Junxing e Lu Shuevei, ninguém em toda a terra sagrada do sol vasto teve um segundo pensamento. Yang Shentian era o filho imperial da terra sagrada do sol vasto, a pessoa mais importante no domínio do sul em 10.000 anos. Ninguém acreditava que ele perderia. O potencial de um imperador e o potencial de um santo não são comparáveis no mesmo dia. A expressão de Don Junxing era calma, com um brilho aguçado nos olhos enquanto olhava para Yang Shentian, falando de forma simples. Hoje, eu matarei você. Seu tom não era apressado nem lento, fazendo parecer que ele estava apenas afirmando um fato. Ele já havia recebido o comando de seu mestre. Seja ousado, vá com tudo. Antes que Yang Shentian pudesse zombar e rir, caracteres antigos e obscuros passaram rapidamente, acompanhados pelo ressoar de uma trombeta. A aura de Don Junxing surgiu dramaticamente. Segredo do caractere batalha. A espada de tinta em sua mão queimava com uma chama negra inextinguível. Em um instante, todas as direções se transformaram em uma gaiola de espadas, cercando Yang Shentian. Manchado pela chama negra inextinguível, o robe dourado de Yang Shentian queimou no reino do vazio. Seu cabelo e sobrancelhas também foram instantaneamente incinerados. Maldito! Bastardo! Eu farei você morrer! Yang Shentian rugiu, camadas de halos dourados girando ao seu redor como um sol, avançando diretamente contra Don Junxing. Don Junxing segurava Lu Shuevei em seus braços. Enfrentando a aproximação de Yang Shentian, Don Junxing transformou diretamente sua espada de tinta em um dragão. Os 3 socos de Yang Shentian rasgaram e despedaçaram diretamente a espada de tinta. Que outros métodos você tem? Se não tiver, então morra. Eu matarei aquela meretriz primeiro, depois torturarei você minuciosamente. Embora Yang Shentian estivesse envolto em uma aura dourada e sagrada, seu corpo inteiro estava sendo queimado pelo fogo infernal e mortal. Esta chama aterrorizante era algo que nem mesmo Yang Shentian, que cultivava a lei imperial da terra sagrada do sol vasto, podia resistir ou remover. Assim que Yang Shentian terminou de falar, acima dele, runas convergiram em linhas, incontáveis linhas se entrelaçaram e então se transformaram em uma palma gigante de 5 dedos. Descendo do céu. Aquela aura aterrorizante fez até mesmo os muitos anciãos da terra sagrada do sol vasto tremerem de medo. Nada bom. O filho imperial está em perigo. O movimento mortal de Don Junxing foi direcionado diretamente à vida de Yang Shentian. Todos acharam inacreditável. Yang Shentian foi realmente derrotado, e parecia que estava prestes a ser morto. Neste momento crítico, um escudo de luz dourada apareceu de repente ao redor de Yang Shentian, colidindo com a palma gigante aterrorizante. Aquele é um artefato mágico protetor dado a Yang Shentian por um certo ancestral santo da terra sagrada do sol vasto. Ele é ativado quando Yang Shentian encontra perigo. Sem mencionar que Don Junxing está apenas no cultivo do reino do vazio profundo agora. Mesmo que ele tivesse o cultivo de um santo, ele não seria capaz de ameaçar a vida de Yang Shentian. O resultado está decidido. Don Junxing está sozinho, enquanto Yang Shentian tem toda a
terra sagrada do sol vasto atrás dele. Mesmo que Dong Junxing pudesse derrotar Yang Shenqian, ele não seria capaz de matá-lo, e a terra sagrada do sol vasto não deixaria Dong Junxing ir. Que pena! Eu não esperava que este jovem chamado Dong Junxing fosse capaz de derrotar Yang Shenqian, mas, infelizmente, realmente uma pena. Todos suspiraram com pesar. Se tivessem descoberto ele mais cedo, teriam acolhido Dong Junxing sob sua proteção a qualquer custo. Mas agora, Dong Junxing ofendeu a terra sagrada do sol vasto e a terra sagrada de Piao Shué, duas super tradições do Dao. Ele não sobreviveria. Ninguém estava otimista quanto às chances de Dong Junxing. Mas justo quando todos pensavam que Dong Junxing não poderia romper a proteção do santo e ameaçar Yang Shenqian, atrás de Dong Junxing, o totem do corvo infernal com os olhos firmemente fechados abriu os olhos. Ninguém soube o que aconteceu. Yang Shenqian mal havia recuperado o fôlego. Aquela barreira defensiva indestrutível, imbuída da aura de um santo, desapareceu no ar em um instante. Este momento foi súbito demais. Ninguém reagiu a tempo. A palma, coberta por miríades de runas, desceu do céu, atingindo diretamente o corpo de Yang Shenqian. Um grito lúgubre ecoou por toda a terra sagrada do sol vasto. Os olhos dos anciãos da terra sagrada do sol vasto estavam injetados de sangue. Não, filho imperial, Yang Shenqian morreu. A reviravolta repentina dos acontecimentos significou que nenhum cultivador poderoso teve tempo de intervir. Ou melhor, em algum momento agora há pouco, o tempo acelerou incontáveis vezes. Ninguém reagiu. O sol no céu estava claramente brilhando intensamente. Mas neste momento, aos olhos dos muitos cultivadores poderosos do domínio do sul que vieram para assistir à cerimônia, aquele sol brilhante parecia tão escuro. Apenas uma frase ecoava na mente de todos. O céu do domínio do sul está prestes a desabar. Capítulo 294. Yang Shenqian morreu. E ele morreu no território da Terra Sagrada do Sol Vasto. Uma intenção assassina arrepiante preencheu toda a Terra Sagrada do Sol Vasto. De repente, o espaço se estilhaçou como um espelho. Aquela aura incrivelmente aterrorizante fez com que todos os presentes se submetessem involuntariamente. É um santo. Um santo da Terra Sagrada do Sol Vasto realmente agiu diretamente, e foi contra um júnior. A morte de Yang Shenqian fez com que a Terra Sagrada do Sol Vasto perdesse a razão. Lu Shuevei sentiu que seu corpo estava prestes a ser aniquilado. Aquela aura aterrorizante era como a punição de um deus celestial, e ninguém poderia sair vivo. Marido, parece que seremos um par de amantes desesperados. Não havia medo da morte no rosto de Lu Shuevei, segurando a mão de Dong Junxing, enfrentando a descida daquela aura aterrorizante. Havia uma sensação de alívio em seus olhos. Nós não morreremos. Nós ainda não vimos todas estas montanhas e rios juntos. Dong Junxing balançou a cabeça. Mestre, ajude-me. Dong Junxing falou baixinho. Uma resposta ecoou em sua mente. O resto, deixe com seu mestre. Dong Junxing fechou os olhos. Parecia que ele havia desistido de resistir. Aquela luz de tribulação aterrorizante aniquilou diretamente Dong Junxing e Lu Shuevei. Um especialista de nível santo agindo era aterrorizante a esse ponto. Que pena, Dong Junxing derrotou Yang Shenqian em 2 movimentos. Um gênio como este, se não tivesse provocado a terra sagrada do sol vasto, seu futuro seria ilimitado. Ele poderia até mesmo realmente alcançar o Dao nesta vida. 30 anos a leste do rio, 30 anos a oeste do rio. Se ele tivesse permanecido adormecido por alguns milhares de anos, a terra sagrada do sol vasto poderia até ter sido destruída por este jovem. Desta vez ele não pode possivelmente sobreviver. Um santo agindo é um especialista supremo que observou a ascensão e queda do domínio do sul por milhares de anos. Mas, ele parece realmente não estar morto. Que piada! Até o mais forte e venerável do reino Nirvana pereceria, quanto mais apenas um pequeno reino do vazio profundo. Não estou brincando. Se você não acredita, olhe, realmente existe uma figura ali. Todos pensavam que tudo era uma conclusão precipitada. Mas, dentro daquela luz de tribulação aterrorizante, uma figura podia ser vista vagamente. Aquele ponto preto, sob aquele ataque aterrorizante de dezenas de milhares de pés, parecia tão minúsculo, mas aquele pequeno ponto nunca desapareceu. Vagamente podia-se ver que a figura parecia estar crescendo, rompendo a luz de tribulação destrutiva. Aquele é Dong Junxing. Ele realmente não morreu. Como isso é possível? Não, isto é absolutamente impossível. Aquela figura era de fato Dong Junxing, mas também não era Dong Junxing. Já faz muito tempo que não saio por aí. Dong Junxing murmurou baixinho para si mesmo. Atrás dele, um par de profundas asas negras cresceu, nobres, misteriosas, exaltadas. Aquelas profundas asas negras, com apenas um bater suave, fizeram incontáveis especialistas em toda a terra sagrada do sol vasto se transformarem instantaneamente em névoa de sangue. A formação, poderosa o suficiente para obliterar um santo, estilhaçou-se diretamente. Aquela figura caminhou calmamente passo a passo no ar. No ar, a cada passo dado, o espaço parecia incapaz de suportar o poder aterrorizante, abrindo uma pegada que não cicatrizava, e na pegada, uma chama negra imortal aparecia espontaneamente. Parecia um ser majestoso esculpido em um totem, descendo de seu trono alto, inspecionando as miríades de céus. Aqueles olhos profundos eram incrivelmente indiferentes, desconsiderando todos os seres vivos, desconsiderando tudo, os seres vivos infinitos, o tempo eterno. Pareciam em seus olhos nada mais do que um cisco de poeira, uma gota no oceano. A inconsciente Lu Shuevei era carregada casualmente por ele como um pintinho, mas, neste momento, ninguém prestava atenção em Lu Shuevei. Quem é você? Você não é ele. Quem exatamente é você? O especialista santo da terra sagrada do sol vasto apareceu. Este era um santo de 7º nível, que cultivou por 4.000 anos, experimentou grandes tempestades e assistiu a gerações de prodígios subirem e caírem. Mas neste momento, este santo, que observou calmamente o mundo mortal, tinha um olhar de terror inigualável nos olhos. Ele viu uma cena incrivelmente aterrorizante em seus olhos. Este definitivamente não era o jovem de antes.
Ele viu a mudança das eras, a ascensão e queda das eternidades, e até o tempo não passava de um brinquedo em sua palma. Ele viu prodígios surgindo em grupos, imperadores voando pelo céu e finalmente deuses e demônios caindo, e até os invencíveis grandes imperadores sendo engolidos em um gole. Aquele santo de repente soltou um grito trágico, transformando-se diretamente em uma bola de névoa de sangue no ar como fogos de artifício. Seu coração do Dao foi destruído diretamente, apenas por olhar para ele. O sangue do santo formou uma chuva de sangue aterrorizante. Aquela chuva de sangue continha a energia do santo, queimando como um incêndio florestal. Mas neste momento, todos os presentes sentiram seus corpos inteiros esfriarem. Um santo, simplesmente assim, morreu. Isto não foi morrer após uma batalha aterrorizante. Aquele som desesperado enviou calafrios pela espinha. Sem qualquer resistência, ele se transformou diretamente em névoa de sangue, o que era simplesmente bizarro demais. Um mero santo, ousando cobiçar os segredos deste imperador. Mesmo que este imperador mostre a você, você pode suportar este karma? Su Shen observou aquele santo se transformar em névoa de sangue. Ele estava muito calmo e não surpreso com tal resultado. Aquele santo da terra sagrada do sol vasto queria deduzir sua identidade. Su Shen não se importou e não escondeu. Infelizmente, o santo do sol vasto não pôde suportar aquele karma aterrorizante, e seu coração do Dao colapsou diretamente, escolhendo a autoaniquilação. Após o silêncio na terra sagrada do sol vasto, seguiram-se explosões de gritos tristes. Ancestral Shengua. Aquele ancestral santo ensinou muitos anciãos e discípulos dentro da terra sagrada do sol vasto. Até o atual Lorde Santo recebeu seu favor. Dentro da terra ancestral do sol vasto, uma aura aterrorizante parecia reviver, respondendo aos chamados do povo do sol vasto. Como ousa quem ousa ser tão presunçoso dentro da minha terra sagrada do sol vasto? Aquele era um ancestral do reino Rei Santo. Isto deu esperança às pessoas dentro da terra sagrada do sol vasto. O reino Rei Santo era quase considerado o mais forte na superfície no domínio do sul na era atual. Um Rei Santo é muito forte. Mas neste momento, um pensamento aterrorizante surgiu nos corações dos especialistas de várias forças no domínio do sul. Seria um Rei Santo verdadeiramente um páreo para aquela existência aterrorizante? Logo, eles souberam a resposta. Este é um caso dos anciãos vindo atrás do jovem, e até mais velhos vindo atrás dos anciãos? Su Shen indicou que estava muito familiarizado com isso. No ar, Don Xing estendeu calmamente uma mão. No momento seguinte, uma figura idosa e frágil apareceu do nada em sua mão. Aquele velho emitia que de morte, e seus olhos turvos estavam cheios de medo e terror. Ele era precisamente o ancestral Rei Santo que emergiu da terra sagrada do Sol Vasto. Ele sentiu um santo morrendo dentro da terra sagrada do Sol Vasto e emergiu em fúria. Ele tinha acabado de voar para fora da terra ancestral quando foi puxado diretamente por uma mão, completamente impotente para resistir. Aquele, não é o nosso ancestral Rei Santo da terra sagrada do Sol Vasto? Os sobreviventes da terra sagrada do Sol Vasto sentiram suas mentes se estilhaçarem, sua visão de mundo colapsando. Bang! Su Shen olhou para a névoa de sangue diante deles sem expressão. O coração do Dao dos Santos nesta terra sagrada do Sol Vasto é simplesmente frágil demais. Su Shen sentiu-se muito entediado. Ele nem sequer havia feito um movimento. Um santo e um rei santo foram na verdade diretamente assustados até a morte. Capítulo 295. As pessoas da terra sagrada do Sol Vasto olharam para aquela figura. O vasto grande sol, suspenso acima da terra sagrada do Sol Vasto, em algum momento desconhecido, tornou-se negro. A luz negra envolveu tudo. Su Shen estava um pouco cansado. Aquelas pessoas da terra sagrada do Sol Vasto não eram sequer qualificadas para serem seus brinquedos. Ele estendeu um dedo, reunindo uma energia aterrorizante em sua ponta. Essa energia era como um sol negro, suspenso sobre a terra sagrada do Sol Vasto. Todos os seres vivos no domínio do Sul sentiram essa flutuação extremamente terrível. Aquilo é a direção da terra sagrada do Sol Vasto. O que diabos aconteceu na terra sagrada do Sol Vasto? Poderia ser que alguém está atacando a terra sagrada do Sol Vasto? Uma aura tão aterrorizante. Por que me sinto tão pequeno? A terra sagrada do Sol Vasto está prestes a ser aniquilada. Muitos seres vivos ficaram horrorizados. A terra sagrada do Sol Vasto era a força número 1 no domínio do Sul. Estaria ela realmente prestes a ser aniquilada agora? Dentro da terra sagrada do Sol Vasto, uma figura majestosa apareceu, trajada com uma armadura de batalha quebrada, com cabelos brancos transformando-se em fios pretos, possuindo um porte heróico inigualável. A lei do caminho sagrado transformou-se em um vasto oceano. Alguém reconheceu aquela figura. Aquele é o general de guerra do antigo grande imperador do Sol Vasto. Ele ainda está vivo. Um especialista no auge do grande santo. Poderia ele estar prestes a reviver uma arma imperial do caminho extremo? Se uma arma imperial do caminho extremo realmente reviver, não afundaria o domínio do Sul diretamente? Um por um, os especialistas do domínio do Sul ficaram aterrorizados. Se uma guerra imperial realmente eclodisse, todo o domínio do Sul provavelmente seria aniquilado em um instante. Aquela luz negra de tribulação saltou e explodiu da ponta de seu dedo. A terra sagrada do Sol Vasto foi envolvida por aquela luz negra de tribulação. Um a um, especialistas de outras forças fugiram freneticamente. Su Shen os ignorou. Os especialistas da terra sagrada do Sol Vasto estavam, neste momento, como se estivessem presos no lugar por um par invisível de mãos grandes, aguardando o julgamento da morte. Ele observou enquanto a fundação revivia de dentro da terra sagrada do Sol Vasto. Aquele era um antigo grande santo, que uma vez lutou ao lado do grande imperador do Sol Vasto através do universo. Anos se passaram, e até os quase imperadores da mesma era do grande imperador do Sol Vasto haviam morrido, deixando apenas ele vivo, protegendo a terra sagrada do Sol Vasto. Ele queimou tudo, restaurando brevemente sua força de batalha do auge de outrora. Bum! A terrível luz da tribulação perfurou aquele antigo grande santo. Vagamente, incontáveis luzes derivaram em todas as direções, mas era como se nada tivesse sido deixado para trás.
A Terra Sagrada do Sol Vasto, aquele general de guerra inigualável que uma vez seguiu o grande imperador do Sol Vasto, está morto. Muitos seres vivos sentiram apenas o couro cabeludo formigar. O especialista supremo que uma vez lutou ao lado de um grande imperador nos 9 céus, estava morto. Com um único golpe, toda a Terra Sagrada do Sol Vasto foi aniquilada. Todo o domínio do Sul estava em um silêncio sinistro. Todas as linhagens de Dao das Terras Santas caíram em um silêncio mortal. A Terra Sagrada do Sol Vasto, saudada como a força número 1 no domínio do Sul, foi simplesmente varrida assim. Ninguém se atreveu a investigar a verdade por trás da aniquilação da Terra Sagrada do Sol Vasto. Eles estavam com medo. Medo de que eles, como a Terra Sagrada do Sol Vasto, incorressem em uma calamidade sem precedentes. Após aniquilar a Terra Sagrada do Sol Vasto, Su Shen ergueu a mão e acenou. E as centenas de milhares de anos de riqueza acumulada da Terra Sagrada do Sol Vasto caíram em suas mãos. Varrer uma seita e confiscar suas propriedades. Su Shen não fazia tal coisa há muito tempo. Su Shen sentiu um pouco de nostalgia. Ele guardou as centenas de milhares de anos de riqueza acumulada da Terra Sagrada do Sol Vasto. Su Shen olhou para a inconsciente Lu Xuewei. Ele é um tolo apaixonado, entregando seu corpo para mim tão facilmente. Su Shen suspirou. Ele se virou e estava prestes a sair. O espaço rasgou-se e a cena diante dele mudou. Su Shen descobriu que o céu azul e as nuvens brancas haviam se transformado em uma fenda sem fim, com uma barreira imponente ao redor. E ele estava nas profundezas desta fenda aterrorizante. Tendo ascendido a imperador várias vezes, Su Shen não era estranho a tais mudanças. Este era um domínio, e ele havia sido puxado para este domínio por alguém. Então é você. Su Shen falou calmamente para a frente. À frente, sombras se sobrepunham, formando uma figura humanoide. Su Shen não estava familiarizado com aquela figura, mas a aura que emanava dela era extremamente familiar para ele. Este era precisamente o quase imperador do auge que 10 anos atrás, carregava uma arma imperial do caminho extremo e buscava pelo mundo vestígios do clã fantasma. Ele era um homem robusto, vestindo peles de animais para cobrir suas partes vitais, com uma camada de luz girando ao seu redor. Você me conhece? O homem robusto encarou Donjon Xing, como se tentasse ver através dele. Você? Quem exatamente é você? Não há aura do clã fantasma em você, nem qualquer vestígio deste mundo. Você não é deste mundo, nem é um ser vivo do reino fantasma. Você vem de além do mundo. Embora o homem robusto tivesse uma aparência selvagem, entre aqueles que podiam alcançar esse reino de cultivo, quantos eram tolos? Ele rapidamente adivinhou parte da origem de Su Shen. O espaço circundante flutuou, formando uma barreira que envolveu Su Shen. Acima, uma lâmina de osso flutuava, mas aquela lâmina de osso possuía o poder do caminho extremo. Aquela era uma arma imperial do caminho extremo, totalmente revivida. Su Shen sentiu-se impotente. Esta batalha, no final, era inevitável. Uma luz negra infinita irrompeu do corpo de Donjon Xing. Chamas indestrutíveis o envolveram. Neste momento, Su Shen não se escondeu mais. Curiosidade é uma coisa boa, mas curiosidade demais pode levar à morte. Um quase imperador. Ei. Os seres vivos do domínio do sul. Não, os seres vivos de todo o continente da grande desolação. Neste momento, todos sentiram uma sensação de sufocamento. Eles não entendiam de onde vinha essa sensação sufocante. Mas, dentro de algumas forças poderosas e linhagens de Dao, existências antigas reviveram uma após a outra. Suas expressões eram de horror. É o poder imperial do caminho extremo. O espírito divino dentro de uma arma imperial reviveu. Quem diabos poderia forçar uma arma imperial a tal ponto? Poderia ser que uma certa zona proibida perdeu o controle, e um antigo supremo dentro dela desceu mais uma vez sobre o domínio estelar? Não. Se um supremo de zona proibida emergisse, os céus e a terra não estariam tão intactos. Haveria devastação generalizada e a destruição de incontáveis domínios estelares. Nada bom. O espírito divino dentro daquela arma imperial está lamentando. Uma arma imperial do caminho extremo foi gravemente ferida. Muitos especialistas do continente da grande desolação olharam para o céu acima. De repente, uma flutuação indescritível veio. O espírito divino dentro da arma imperial caiu. Essa é a arma imperial do culto do deus do osso bárbaro. A arma imperial do culto do deus do osso bárbaro está estilhaçada. O que diabos aconteceu? Dentro do culto do deus do osso bárbaro, um grito fúnebre foi ouvido. O deus bárbaro do culto do deus do osso bárbaro caiu. O continente da grande desolação estava em alvoroço, mas não houve som. Um quase imperador do auge, empunhando uma arma imperial do caminho extremo, havia realmente morrido. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!